Olá, queridos membros da Conferência da Paz. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso ambiente de conversas incríveis para nos deixarem cada vez mais próximos do amor, da fraternidade, da paz, da alegria. Sejam muito bem-vindos. Hoje, na conferência do dia 28 de abril de 2020, teremos a ilustre presença, sua, é claro, de todos os membros de vídeo e do Delcy Jardim, o codificador do Monchan. Então seja muito bem-vindo. Tenho certeza que será fantástica essa nossa conferência de hoje. Então eu conto com você, com a sua colaboração, para trazer perguntas, para trazer respostas, para trazer assuntos, para passar perguntas para o Delcy, que vai estar conosco em vídeo, né? E ele já esteve conosco na meditação mundial. Ele trouxe o Monchan, que é o método integrado de transmutação interior e ascensão, um manual completo que pode ser as bases para todas as pessoas terem o conhecimento da espiritualidade, tanto o inicial quanto o mais profundo, certo? Ele possivelmente terá um quadro aqui no canal do Pava, a partir do próximo mês, um quadro quinzenal, onde ele responderá as perguntas do público. E acredito que muitas coisas interessantes surgirão de lá. Agradeço a presença dos membros, agradeço a presença das pessoas que estão aqui a partir do curso expansivo e agradeço a todos que estão assistindo aqui no futuro, no Pava Play, onde pode ser que levem ainda uns 5 meses para sair no Pava Play essa transmissão, mas um dia vai sair, né, gente? Então já dou olá para vocês também. Sejam muito bem-vindos. Mas hoje, antes de iniciarmos a nossa conversinha, que faltam 3 minutos, eu quero trazer uma reflexão sobre a nossa atenção. Você sabia que tem pessoas que pagam milhares de reais pela sua atenção? Exatamente. Todos esses cartazes que nós vemos de anúncios, todas as propagandas que nós vemos na rua, todas as notícias, as propagandas e comerciais que nós vemos nas televisões, todas elas querem o quê? A nossa atenção, um pouquinho da nossa atenção, um momentinho da nossa atenção. E a nossa atenção é a coisa mais preciosa que nós temos, onde nós concentramos a nossa atenção, nós colocamos nosso foco, nossa mente vira para aquilo, a nossa energia alimenta e se alimenta daquilo. Então a nossa concentração, a nossa atenção é o que nós temos de mais precioso. E pagam muito por ela. Bem, toda a mídia quer um pouquinho da atenção das pessoas. Por que as novelas e filmes chamam tanto a atenção, querem prender o máximo possível da atenção da pessoa na tela, porque sua atenção é o que vale para elas, é o que elas vão poder vender a sua atenção para marcas, para empresas, enfim, para ver o quanto ela é preciosa a sua atenção. E hoje em dia a gente dissemina a nossa atenção, tudo que é coisa, para todos os lados, em várias coisas ao mesmo tempo. E isso é prejudicial para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro só produz substâncias importantes para o equilíbrio dele e para a tranquilidade mental quando nós estamos focados em apenas uma coisa só, por algum tempo. E como hoje em dia nós prestamos atenção cair lá em várias coisas ao mesmo tempo, nós não produzimos essas substâncias que deixam o nosso cérebro tranquilo e em paz. Por exemplo, uma leitura por meia hora transforma o nosso cérebro em um cérebro muito mais saudável e muito mais tranquilo e com um raciocínio muito melhor. Então a nossa atenção é muito preciosa e vamos cuidar onde nós colocamos a nossa atenção e não vamos dissipar a nossa atenção até mesmo com notificações dos celulares impróprias. Vamos desativar notificações impróprias, aquelas notificações que não servem para nada, que só nos tiram a atenção. Nossa atenção é o que nós temos de mais precioso, certo? Muito bem. Agradecendo a presença de todos vocês, José Carlos diz que você precisa tirar a foto do Hélio no e-mail de aviso da conferência que recebemos, né? Além de ser master antiga, com ele de cabelo grande, né? Ele não participa mais. Bem colocado, José Carlos. Irei convidar o pessoal que participa da conferência em vídeo para fazer uma nova imagem. Tudo bem? Agradeço a sua colaboração. Chegou a hora, então, de nós chamarmos os nossos membros de vídeo. Vamos telefonar para eles. Cris Kitts já está conosco. Muito boa noite, Cris. Tudo bem? Boa noite. Vou pôr meu fone. Bruno, muito boa noite. Nosso convidado Delcy está conosco. Muito boa noite. A imagem está ótima. A Joyce, muito boa noite. Boa noite. Está radiante com a meditação da alegria. Sim.
Que bom. A Monize, muito boa Olá, boa noite, noite a Monize. todos. Miriam, muito boa Oi, noite. boa noite, tudo bom com vocês? Tudo Tudo ótimo. bom? E Passaram bem a semana? muito bem. Sim. Nossa turma está formada, estamos todos aqui, mas antes eu peço atençãozinha porque nós temos o plantão do tabaco na sua terceira semana e é com a Miriam. Miriam, como está a situação de abandonar este vício? Heroicamente resistindo, com a graça de Deus. Ai, coisa boa, Parabéns. mais uma 17 semana. dias já. Que coisa boa, Miriam, que coisa boa então. Hoje Maravilha, eu hein? fiquei cansadinha, eu nem vou aparecer a minha carinha, não, porque eu estou debaixo do edredom aqui, eu estou muito cansadinha. Tá bom. Mas, sim, efeito ainda, né? Tem dia que está mais cansada, mas graças a Deus estou resistindo bem. E uma coisa que eu estou achando interessante, eu estou ansiosa, isso eu não nego, mas não estou nervosa. Bom, eu já falei para os membros do canal que estão nos assistindo pelo YouTube. Eu quero dar boa noite a todos vocês aqui da conferência. Hoje, com a presença do Jardim, acredito que as conversas, as perguntas serão destinadas a ele, dos membros. Tudo que os membros falarem aqui no chat eu repassarei a eles. E vocês, é claro, os membros de vídeo, fiquem também à vontade para conversar com quem quiser, certo? Delcy, é muito bom ter você aqui conosco nessa Conferência da Paz. É um prazer muito grande. Nós gostamos muito de ti e tenho certeza que tu também tem muito a agregar aos nossos encontros das terças-feiras. Muito obrigado, eu fico muito feliz com o convite, com a possibilidade, então vamos lá, estamos aí. Eu já expliquei para o pessoal anteriormente de ligar para vocês sobre o trabalho do Delcy, sobre a codificação do Monchan, e quero lembrar a todos que ele tem o canal no YouTube de nome Delcy Jardim, certo? E que você pode encontrar e pode buscar as informações diretamente com ele. Ele faz lives, faz transmissões e faz vídeos, né, Delcy? Isso, temos bastante trabalho agora nessa época, então todo dia tem atividade lá. Hoje até tinha uns chorando, porque semana que vem a gente volta mais ou menos às atividades mais físicas. Mas está sendo muito bom. Uma fase boa, possibilidades boas. Que coisa boa. Maravilha. E agora os membros estão falando sobre o Kim Jong-un, porque se sabe sobre o paradeiro dele, né? Mas, se eu não me engano, eu vi uma notícia falando que ele foi encontrado, né? Que ele estava num resort tirando férias e que ele já foi encontrado. E a notícia era de uma fonte confiável, então eu acredito que ele reapareceu já. Certo, pessoal? Isso foi ontem. Então, por enquanto, não nos preocupemos com a Coreia do Norte. Ai, ai. Muito bem. Pessoal, estamos aguardando as perguntas de vocês, certo? Delcy, nós estávamos falando aqui sobre... Eu estava falando com os membros sobre a nossa atenção. Que a nossa atenção é algo muito importante que nós temos. E além de importante, é uma coisa que muitas gentes pagam muito pela nossa atenção. Tem empresas que pagam milhões de reais ou dólares pela nossa atenção, né? Por um minutinho da nossa atenção, para que a gente veja um anúnciozinho rápido, nem que seja, ou mais demorado, né? Fazem uma novela, um filme que fazem prender a atenção da pessoa para que depois eles possam vender essa atenção para dar um produto, para dar um anúncio, né? Porque as pessoas compram a atenção da gente. Porque onde a gente coloca a nossa atenção, nós estamos colocando nossa energia, nós estamos colocando nossa mente, nós estamos interagindo e a nossa atenção é algo importantíssimo. E eu queria que tu falasse para nós, dentro dos teus conhecimentos, o porquê que a nossa atenção acaba transformando tanto a nossa energia. É como tu tá dizendo, né? É a coisa mais importante, tudo que nós fazemos, né? Tudo que nós precisamos, né? Cada vez mais entendendo quais são as nossas direções, né? Quais são os nossos motes de vida, né? E quando a gente não tem isso muito claro, a gente está à mercê de, né? Vai na onda, que nem diz, né? Então segue aquilo que naquele momento foram mais estimulante, né? Lembrando também, né, que a gente pode fazer uma mescla de coisas aqui, né? A gente quase
quase sempre ouve falar em livre-arbítrio, mas livre-arbítrio é algo que a gente menos tem, né? Talvez até nem tenha, diante de tantas coisas que a gente agrega, no sentido de que nós reagimos, né? Reagimos àquilo que nós guardamos, reagimos àquilo que nós nos defendemos, reagimos àquilo que nós pensamos que gostamos. Enquanto a gente não tem um autoconhecimento mínimo, a gente está à mercê de tudo que vem de fora, né? Que a gente pensa que possa nos satisfazer, que a gente pensa que pode agregar algo a nós, né? Até mesmo em questão de conhecimento, né? Às vezes a gente é levado a acreditar que tem um gosto, que tem uma forma de pensamento, quando na verdade talvez nem faça parte da gente mesmo. É verdade. Tanto eu sei que eu vi... E aí só pode falar. Certo? Eu ia dizer que tanto que eu vi uma notícia que me espantou a um primeiro momento, que dizia assim, né? Que em vez de relaxar, meditação pode provocar crises mentais, diz psicólogo. Exatamente. E daí eu fui me aprofundar na notícia e uma pessoa apresentou toda uma síndrome que passou a ter que tomar remédios e entrou em grande pânico depois de meditar por um tempo, porque ela nunca tinha meditado. Isso. Né? E foi direto para um retiro de silêncio, onde ela ficou lá, né, tantos dias meditando, sem ter contato visual com as pessoas, em silêncio. E, obviamente, ela ia ter um piripaque, né? Porque ela, talvez, pela primeira vez, se encontrou. Descobriu que ela não era um monte de coisas que ela achava que era e ficou sem a personalidade que ela achava que tinha. Inclusive, isso foi o tema da minha última live de sexta-feira, né? Que eu falei justamente sobre isso aí, sobre os 4 passos da meditação e como as pessoas pensam, às vezes, que estão fazendo um trabalho interno, mas ou então quando elas buscam muito isso aí, né? Buscam ir lá, vou lá no retiro porque é bonito, mas nunca se viu antes, quer dizer, não sabe nem o que vai encontrar, né? Não sabe que ela vai encontrar, o que ela vai ver, aquilo que é o mais importante, né? Que é ela mesma. Gosta de brincar assim que todo mundo passa o dia inteiro lendo, liga a TV, liga a rádio, liga não sei o quê, faz tudo ao mesmo tempo para ficar o mais fora de si possível, né? Né? Aí chega um dia assim, vou lá fazer aquele retiro de 10 dias. Vai enlouquecer, né? E é normal. Enlouquecer. É verdade. Além de que tem pessoas realmente que têm tanto trauma, tem tanto problema guardado que desconhecem, né? Tem tanta coisa guardada no inconsciente que se elas não têm um acompanhamento para entender aquilo, realmente, quando começa a parar e se enxergar, aí dá um problema bem sério. Especialmente se não tem um bom acompanhamento, né? Se a pessoa que está junto não sabe o que está acontecendo ou pode acontecer. Com certeza, né? Muito bem. Tô vendo que o nosso assunto de hoje vai ficar cada vez mais interessante. E eu peço às pessoas que estão conosco para trazerem suas perguntas e suas respostas. Inclusive quem está conosco em vídeo também. Então, parece que os membros estão quietos hoje. Estão calados. Vamos ver. Gente passou... sim. Eu assisti ontem essa live sua, muito boa, excelente. Deixei até um comentário lá ontem à noite. Eu assisti, parabéns, muito boa que mesmo. Bom. Que bom que tenha gostado. Eu me inscrevi no canal, né? Porque agora já começo a acompanhar você. Legal. Ontem estava um caos na internet, né? Tava mesmo. Travava muito. Realmente. Mas deu para dar uma mensagem. Muito bem. Estão ouvindo bem aí? Sim, estamos. Houve uma liberação de imagens do Pentágono sobre OVNIs, né? E já estava na hora mesmo de haver essa liberação. Foram várias imagens, né? Inclusive muitas a gente já conhecia, já tinha visto, já estava na internet, algumas delas, né? Só que agora disseram que é do próprio Pentágono liberando essas informações de OVNIs, de objetos não identificados, né? E eu espero que continuem com essa liberação, porque eles têm tanta coisa para liberar, mas tanta coisa para liberar, que eu acho que, né, ia precisar de um YouTube à parte, de liberações de arquivos UFO e OVNIs.
Eu vi que o diferencial dessa vez é que já tinha vazado o vídeo antes, mas é que dessa vez eles confirmaram que realmente foi gravado e que foi realmente algo que eles não entenderam o que aconteceu, que voou pelo céu muito rápido, passou em cima do mar e tal. E eles estão falando isso pra grande mídia, né? Eles estão confirmando que realmente é algo muito estranho que eles não sabiam o que era. E isso, gente, é um grande passo para a humanidade. É um grande passo para a humanidade, né? Eu espero que isso fique cada vez mais comum e que faça as pessoas se perguntarem, né, o que realmente pode ser. Né, como diz o Ivo Arthur, o Pentágono pode estar preparando o terreno, né? Que eu acredito que está iniciando uma preparação na humanidade, né, para umas revelações que vão mais além, são mais completas. Mas claro, eles sabem que deve ser devagar a revelação para que não entre em colapso tudo que nós conhecemos hoje e que as pessoas não vão, como a gente viu aqui, parar no hospício, porque mudou seu modo de ver as coisas, né? Radicalmente. Passou na TV aberta, né? Vai ser muito legal, gente, muito legal. Eu espero que isso traga muitas movimentações. Eu não conheço o Project Venus do Jacques Fresco. Igor, certo? O documentário Paradise or Oblivion. Não conheço. Certo? A Manu Pereira pergunta assim: Pava, você sempre disse que a próxima seleção das espécies seria pelo nível de amor, né? Porque a gente sempre falou que os mais fortes sobrevivem, né? Mas os dinossauros eram os mais fortes e não necessariamente sobreviveram, né? Porque sobreviveram os que mais se adaptaram, os mais inteligentes, né? Que no caso, os seres humanos se deram melhor nessa daí. E que agora, né? Nessa nova leva, não é nem a força, nem a inteligência o que mais importa, mas sim é o coração, né? O nível de amor, o nível de luz, de espiritualidade. Então ela continua dizendo que a próxima seleção das espécies seria pelo nível de amor. Então será que quem atingir este nível não seria atingido pelas epidemias, 5Gs, negatividades, né? Vacina? Seriam super-humanos? Quero ouvir o ponto de vista do Delcy. Olha, essa realmente é um ponto bem importante, profundo, né? Que realmente, assim, se a gente for analisar o que se espera de um humano, de fato, né? É que ele consiga se integrar a tal ponto que ele consiga sair disso que a gente chama propriamente humanidade, né? Tanto que o conceito básico do meu trabalho é justamente a construção de uma nova humanidade, né? Tanto que tem lá o livro, até o livro verde, fazer aqui uma propaganda, né? Uma nova consciência para uma nova humanidade é o quê? É um trabalho de, primeiro, fazer com que as pessoas se deem conta do nível que é o ser humano aqui hoje. E depois trabalhar para ver onde eu posso chegar, né? E realmente, se nós formos analisar, né, até tem uma simbologia antiga, né, que fala da cruz, né, onde a cruz está hoje, né, que seria justamente na parte do cardíaco, né, por onde as pessoas hoje têm que se trabalhar mais, se integrar mais, se doar mais para poder começar o seu trabalho espiritual de fato, né, e muito mais a questão também do entendimento profundo sobre as relações, né? Porque eu vejo assim que muitos ainda falam, né, na questão de construir uma nova humanidade, mas ainda tem o pensamento lá das cavernas, né? No sentido assim de que ainda vivem determinados parâmetros, ainda vivem na questão da dualidade, da diferença, da guerra, da disputa. Né? Enquanto há essa dualidade no ser, né, não pode haver um progresso espiritual, humano, e muito menos da construção e da vida de uma nova humanidade. No entanto, quando a gente identifica a nossa parte mais divina, né, essa essência que a gente carrega, e a gente começa a despertar isso, a brotar, a irradiar isso, aí nós já somos os pioneiros dessa nova humanidade, de uma forma bem clara, né? Mesmo, aí eu digo assim, aí a gente vive de uma maneira hipócrita, né? Aproveitando as coisas que a gente acha bom aqui, mas ao mesmo tempo sem precisar daquilo ali. Só para concluir, eu tenho uma teoria da célula autossustentável, que seria originalmente um projeto do próprio ser humano,
que quando lá na sua pureza original, né, não necessitava de nada desses nutrientes, de nada desses suplementos, digamos assim, ou mesmo da ingestão de algo para se nutrir. E hoje a gente vê muito assim, quando a gente faz um trabalho mais intenso na parte da espiritualidade, a gente vê que não precisa de nada mesmo, porque quando a gente está conectado com essa parte que é a que nos sustenta de fato, é isso o que basta. No entanto, a gente tem aqui, né, os gostos, pensa que tem uma necessidade, está preso numa, como é que a gente diz assim, num parâmetro que define que eu preciso de tais substâncias, eu preciso de tais coisas, e aí já vem todo o medo, né, se eu não como tantas vezes, se eu não bebo tantas vezes, eu fico doente, eu fico à mercê. Então, tudo isso, quando a gente começa a mudar esses parâmetros, né, então a gente vê que pode ser o início da construção de uma humanidade um tanto diferente, né? Aí a gente faz a diferença. Realmente, realmente, né? Olha, Isso me respondeu uma dúvida que tinha aparecido para mim hoje quando eu li um comentário num dos vídeos do Pablo, que tinha uma moça perguntando o que aconteceria com os animais na nova Terra, digamos assim, quando o planeta evoluísse, né, quando a gente estiver lá na frente. Se eles iriam também parar de comer carne, como seria isso? Daí eu, pelo meu conhecimento que eu já li, e eu escutei várias pessoas falando, que em alguns casos os animais, quando eles atingem já, digamos, um nível alto de amor, de uma espécie de moral, né, simplificada dentro do que seria a questão do animal, eles já teriam já poderiam ir para outros planos, outros planetas, onde eles teriam um corpo biológico que não necessitaria mais do consumo de alimentos, tipo de carne física, né, atacar outros animais. E que, digamos, a evolução ela não precisa necessariamente seguir o passo a passo que a gente está seguindo. Tipo, a gente está no momento de melhorar a moral e aprender o amor ao próximo. Enquanto o animal ele ainda vai passar pelo procedimento de ter a inteligência, digamos assim, a inteligência de raciocínio. Né? Isso, a autoconsciência. Porém, você não precisa aprender exatamente nessa sequência, tipo, ir para a autoconsciência e depois aprender o amor ao próximo. Você pode aprender no sentido contrário, começar pelo amor ao próximo e depois ter a autoconsciência. Então, daí a pergunta no caso lá, ela perguntava se os animais eles iriam realmente parar de comer carne aqui. Eu fiquei pensando como que seria esse procedimento. Fiquei imaginando daqui a 100, 200, 300 anos, como que seria esse, tipo, de repente a natureza, os animais começam a parar de se matar, param de consumir carne, como que seria isso? realmente, né? Tudo tem um passo e um processo. Tudo tem um nível e um degrau, né? Tudo tem, aproveitar e respondendo, acabando de responder a Manu aí, que ela perguntou sobre pessoas podem, mesmo ela tendo algum conhecimento espiritual ou um vasto conhecimento espiritual, mas o que importa são as medidas do coração, mas independe, cada caso é um caso, não que a pessoa vai contrair, vamos supor, esse vírus que está aí e ela não ressonar, ou tipo, ela está ressonando com o vírus, ou ela não tem as medidas certas para isso, porque mesmo porque cada caso é um caso, justamente porque às vezes a pessoa ela programou isso para ela partir para uma outra, vamos supor, para uma outra jornada, ela tem que desencarnar. De algum meio ela vai ter que desencarnar. Pode ser por ressonância, pode ser por programação, que está programado, ou seja, ela programou esse tempo que ela precisava de ficar aqui, e sendo que ia ter já esse desencarne em massa, ela aproveitaria, vamos dizer assim, o bonde para seguir a jornada dela, porque a evolução que a gente tenta raciocinar aqui de forma linear, e a evolução não é assim de forma tão linear como a gente costuma lidar com tempo e espaço.
Mas Uhum. só para responder ela, porque cada caso é um caso, então não necessariamente a pessoa que desencarnou dentro dessa pandemia, ela vai ressonar ou ela não tem as medidas necessárias no coração, ou ela não tem uma evolução. Cada caso é um caso. Eu concordo bastante com isso, sim. E a questão dos animais aí também, o mecanismo é a morte mesmo. Não tem outro mecanismo para você trocar seres de um planeta a não ser a morte mesmo. Então, em mundos evoluídos, vamos dizer assim, em mundos, eu não gosto de falar muito mundos evoluídos ou enfim esse tipo de coisa por causa do que eu citei, né? Da gente tende a lidar com a evolução linearmente e não é bem assim. Mas e aí lógico, né? No mundo, num planeta que já está numa era de luz, assim, realmente você não vai ver um tigre matando, né, um outro animal. É lógico que tudo tem um mecanismo, né? Tudo tem uma ordem muito grande por trás. O reino Deva, ela é uma ordem primária nossa, né? Já estão aqui há muito tempo. Na verdade, é mais ceder o planeta para a gente experimentar do que a gente, do que eles. Acho que a gente está incomodando muito mais eles do que eles a nós. Enfim, acho que tem uma ordem muito grande por trás. A gente tem que olhar sempre com outros olhos, tentar não olhar as coisas linearmente, porque as explicações não são tão lineares assim. Realmente. Eu sempre penso que quando há essas explicações assim mais massificadas, né, colocam assim tudo tem um progresso simples, né? Isso é uma forma de colocar uma informação para a maioria das pessoas, mas quando a gente começa a viver e ter uma experiência dentro da parte mesmo mais interna, a gente vê que essa questão da cronologia, especialmente no que se refere à espiritualidade, encarnação, então nem se fala, né? A gente tem que pensar muito mais com a questão do não tempo, né? Do que propriamente com isso que a gente é acostumado, né? De passado, presente e futuro. Isso é algo que é primordial para a gente justamente quebrar esses parâmetros, esses limites e conseguir entender as coisas que já não são mais do entendimento simplesmente racional, né? Não que o racional não seja válido, porque a gente tem que transcender ele, né? A elevar ele, e não rebaixar, né? Não se pode atingir qualquer coisa, qualquer nível sem um mental muito bem estruturado, né? Então, primeiro a construção dele, mas depois por esse acesso, porque é uma complexidade muito grande quando a gente entende que as coisas não são lineares, né? Como é que é isso, né? Não é 1 mais 1 igual a 2, né? É o que a gente sempre fala aqui, o mais difícil é entender que não existe princípio nem fim. E aí, isso aí. O mais difícil, depois que você consegue complicado. conceber isso, né, igual você falou, realmente acho que a gente só vai conseguir entender esse processo quando a gente utilizar a mente como uma ferramenta, né? Não como um veio central de... Sei. Que interessante, gente. Realmente, eu peço a compreensão de quem está no Pava Play e nos membros aqui, porque o Pava Play daqui a 5 meses, né? Mas peço compreensão para os membros, porque a minha mesa de vídeo aqui, ela deu pane. Então, eu vou estar sempre aparecendo na tela, certo? Junto com nossos convidados, certo? Não vai ter jeito, ó. Essa tela ficou desse jeito. Eu vou ter que, então, estar sempre aqui do ladinho ao longo dessa transmissão, tá? E realmente, olha, nós temos que pensar fora da linearidade. Porque é muito incrível pensar que a gente pode ir para o passado, por exemplo, né? E do passado pode ir para o futuro. E realmente todas essas coisas sempre me intrigaram bastante, né? Sempre eu quis entender e compreender, porque daí tem aquela coisa da causa e do efeito, né? E tudo mais envolvido. Então fica bastante interessante. Uma vez eu vi num relato de uma pessoa que ela foi para um lugar e tinha um portal
onde nesse portal era o local muito tempo no futuro, né? E daí sim, como isso é possível, uma vez que a gente pode pensar assim, né? Como que vai ser o futuro da humanidade? Como que vai ser o futuro da Terra? Então, para alguns seres é só abrir um portal e olhar, vai ser assim, porque já está lá, já é o futuro, né? Então, o que adianta nós escolhermos alguma coisa? O que nós vamos fazer? Tudo já está pronto, tudo já está desenhado, tudo já está pincelado, né? Ou o quê? Ou esse futuro é um futuro hipotético, ou é um futuro possível e pode abrir portais para vários futuros, né? E qual futuro estaremos? Existem todos os tipos de futuro para todas as escolhas, né? É uma coisa muito, muito interessante. Eu acho que eu pego essa deixa aí, esse é um assunto que eu gosto muito. E realmente, né, aí a gente vê que sim, né, todos são possíveis, mas aí que está a grande mudança, né, a grande sacada, assim, digamos, para essa mudança do futuro, é a gente entender o nosso presente, né? Quando a gente entende o presente, por que a gente reage? Oi? Eu falei, é o efeito horizonte, né? O qual o Nassim sempre fala, porque a presença é a única coisa que nos resta, né? Então, a partir dela, você consegue ter acesso a todas as informações já geradas e as possibilidades, né? Mas tudo depende, né? Da presença, que é a única coisa que realmente temos é a presença. E aí vem a questão das escolhas, né? Que a gente estava até falando antes, e complementa também, porque enquanto nós estamos escolhendo, comandados principalmente pelo nosso inconsciente, o nosso futuro também vai ser inconsciente, né? Ou indeterminado, né? Ou minimamente conhecido por essa trajetória que a gente está traçando aqui, né? Então, o domínio, um pouco do domínio, ou a direção que se pode seguir, é uma projeção do que a gente está fazendo com o que a gente tem nas costas. Exatamente. É a história do bolo, né? Indo com os ingredientes para fazer um bolo em direção ao forno. É muito provável que a gente tenha um bolo daqui a 40 minutos, né? Porque os nossos compostos energéticos meio que dizem que rumo a gente toma, né? E como eu digo, nada impede que no meio do caminho a gente mude de ideia, né? E resolva fazer um suco de laranja em vez de um bolo de laranja e, né, com a farinha faça um pão. Enfim, né? Então, é por aí. E continuando na resposta da Manu, né? Se a próxima seleção das espécies pelo nível de amor, né, não seria atingido por essas epidemias e tal e coisa, eu acredito que sim, por outro fator também. Porque, de qualquer forma, a pessoa que tem um maior nível de amor, ela é uma pessoa que tende a ter pelo menos uma maior saúde, né? Tende a ser uma pessoa mais feliz, tende a ser uma pessoa mais alegre, automaticamente com uma maior imunidade e automaticamente também teria menos probabilidade de se infectar ou se intoxicar por substâncias, enfim. Então, acredito das duas formas, acredito que essas pessoas sejam realmente mais resistentes a estas coisas. Sem Muito dúvida. bem. Continuando aqui nas perguntas dos membros, vamos ver o que eles estão falando conosco. As imagens dos OVNIs, né? Mas não afirmou ser extraterrestres, né? Realmente, porque até pelo que eu tenho de notícias e informações, quando houver revelações, né? Não será de que será de extraterrestres, né? Será de que será deles próprios, né? Em suas estruturas espaciais e tudo mais, né? Bem como, estruturas que eles constroem no espaço, né? Enfim, e extraterrestres posteriormente ainda. Mas isso pode nos trazer novas tecnologias, né? Ou abrir portas para exatamente. novas tecnologias. Muito bem. São imagens das Forças Armadas. Alguém aqui já viu algo? Eu acho que você e o pessoal aqui vão gostar. Fala sobre um projeto de uma sociedade, aquilo que ela tinha falado, que o Igor tinha falado antes. Uma sociedade, né, uma economia baseada em recursos, como você disse nos últimos vídeos, que seria em mundos e sociedades evoluídas, né?
Uma sociedade baseada em recursos. Muito interessante, eu vou pesquisar sobre aquele projeto para trazermos a debate. A Manu Pereira gostou da teoria da célula autossustentável, seria uma adaptação. Não estou ouvindo. Certo. A célula autossustentável seria uma adaptação. Na verdade, ela seria o sujeito original. A adaptação é a intoxicação que as células foram recebendo e que proporcionou aí que essas organelas todas que a gente tem, né, quando a gente estuda ali a biologia, a estrutura celular, né, a gente vê que tá cheio de organelas para desintoxicar, né, para retirar aquilo que vem poluir, digamos assim. E essa célula autossustentável, ela seria uma célula original onde não teria ainda nem essa questão de lisossomas, mitocôndrias, porque estava tudo ali de uma maneira pura. Então, isso aí foi, né, nessa teoria, digamos, né, do autossustentável, essas organelas, esses mecanismos, essas estruturas foram colocadas justamente para se desintoxicar do que a gente, ao longo das gerações, foi colocando para dentro do organismo mesmo. Isso é muito interessante, né? Meio que fomos viciando o nosso organismo, nossas células, a novos inputs. Muito interessante. E eu consegui consertar, pessoal. Consegui deixar nossos convidados sozinhos na tela inteira. Então, resolvido. E agora, o Everton Bregalda pergunta assim. Ele é um novo membro, seja muito bem-vindo. Primeira vez que eu vejo você na Conferência da Paz. Gostaria de saber a visão de você sobre esta pandemia, né? É só o começo de outras que virão ou ela é o bastante para o ser humano mudar seus hábitos atrasados, né? Exemplo, comer animais. Bom, como vimos, não bastou para isso, né? Para o hábito de comer certos animais, né? E eu acredito que bastou para... Eu, pelo menos, passei a perceber que as pessoas estão um pouco diferentes. Elas estão um pouco mais calmas. Elas estão um pouco mais próximas uma das outras. Com um pouco menos sentimentos pesados umas contra as outras. Eu acredito por terem se visto numa atmosfera de coletivo, né, onde todos fazem esforços para salvar as vidas. Então não é momento de falar mal, de criticar, de ir contra. É momento de se ajudar, de colaborar. Esse campo meio que tomou conta e acredito que eu vi uma mudança nas pessoas. Não sei se é impressão minha, mas eu meio que percebi. Mas para ser o bastante dos seres humanos mudar os hábitos, eu vi máscaras de diamante sendo vendidas por milhões de reais, né? Então eu acho que o ser humano ainda precisa de mais alguns empurrãozinhos para ter uma mudança, né? Muito bem. Então, acredito que é isso. Mas acredito sim que ainda teremos mais novos impulsionamentos para isso, ainda dentro desta área viral. E outra, que se a gente for ver, né, é o 3º século consecutivo onde uma pandemia acontece, né? Foi 1817, né? Bem próximo de 1819. Depois foi em 1919 e agora em 2019. Então, de 100 em 100 anos, o ser humano está sendo convidado a pensar um pouquinho sobre seus atos e se modificar. E eu acredito que teve resultado ao longo destes séculos. John Jacob diz que tem tantas regras impostas que a gente não sabe a qual Deus orar. Né? Pessoal, vocês pediram informações do Jordelei. Adquiri informações do Jordelei. Encontrei ele. Ele está trabalhando numa loja de bicicletas. Acredita? Encontrei ele lá. Um amigo meu que me avisou. Ele estava lá, porque não tinha mais notícia do paradeiro dele. E eu descobri que essa loja de bicicletas é muito pertinho daqui dos estúdios. Então eu vou dizer para ele que não tem mais desculpa para não gravar vídeo. Nem que eu vá lá. Boa. Certo? A Annelise Marim traz ao Delcy a seguinte pergunta. Mas então, Delcy, pensa que as pessoas já desenvolvidas no amor
pegariam ou não? Seriam imunes ao vírus? Não ficou claro para mim. Não sei se faz tempo essa pergunta ou não, mas é isso aí. Não sei se foi para mim exatamente, mas eu não sei se elas ficariam imunes. Eu acho que entra muito mais aqui no que o Cris aqui falou, né? A questão é que cada caso é muito particular, né? Isso aí depende muito realmente daquilo que está internamente definido, né? Internamente mesmo, né? Tanto antes de encarnar como ao longo da própria encarnação, com todos aqueles, digamos assim, acordos ou consequências mesmo da própria vida, né? Então é muito delicado assim dizer assim, isso é aquilo, é aquele outro, né? Porque senão aí a gente ia aproveitar, né? Vamos aproveitar essa pandemia e vamos todo mundo embora, não, né? Não é assim, a gente tem muitos detalhes que tem que entender, digamos assim, né? Até a questão assim mesmo, né? Que sabe a gente aproveita isso, justamente que nem a gente está fazendo aqui, né? Que nem o Pavanello está falando agora também, né? Aproveitar para estimular as qualidades que são positivas, né? Enquanto eu vejo muita gente desesperada e acirrando ainda mais o combate, o embate, né? Então a gente tem que procurar mesmo. E acredito também que só vê a positividade e o bem no outro aquele que está cultivando a positividade e o bem em si, né? Porque eu acho que algumas outras pessoas que não estejam cultivando isso estão vendo o outro lado. Então, aquela velha história, assim, de uma pessoa que entrou uma vez numa sala, né? Cheia de pessoas, e aí olhou para outra e disse assim, mas nessa sala só tem gente cheia, gente chata, gente arrogante, né? A outra pessoa disse assim, pois eu só vi amor aqui, essas pessoas unidas dentro fazendo bem uns para os outros, né? O que é isso aí, né? Na Aquela velha mesma história, sala. né? Eu só vejo o que eu tenho dentro de mim. Exatamente. Isso é muito Então, interessante. e também tem outra coisa, né? A gente ainda enxerga de forma muito limitada o amor, né? Então, às vezes a gente acredita que Exatamente. tá assim, nossa, eu sou puro amor, mas como que eu fico doente? Mas será que você tem o amor, vamos dizer, 360 graus? Você tem amor por você tem amor, sei lá, tantas coisas, não é somente caridade com o outro, caridade com você mesmo, tantas formas. Um alimento que você põe no seu corpo é um amor, dependendo do jeito que você faz, ou é um ódio, né? Exatamente. Se tomar um Perfeito. refrigerante é um ódio pro seu próprio. Então, Então, a gente ainda tudo tem sempre tem muito para essa conhecer. relação. A gente tem que conhecer muito sobre amor, assim. Eu também vejo Tem que que eu acho conhecer que muito sobre si mesmo, né? Para pensar até que assim algumas pessoas que confundem a compaixão com a necessidade de preenchimento de algo, né? Opa, tudo faz parte do autoconhecimento. Então, exatamente como você falou, é muito autoconhecimento, e acho que assim, é cada passo de uma vez, assim, também menos ansiedade, viver bastante no presente, né? O autoconhecimento só dá se você está bem com esse pé no chão na realidade. Mas eu acho que é interessante o que está acontecendo, assim, se fala muito de amor, ainda não se vive muito o amor, não nos conhecemos muito o amor, né? Tanto que assim, às vezes eu vejo muita gente falando de amor e, nossa, mas agindo de um jeito com tanto ódio, e eu gosto muito de fazer isso, assim, me perguntar, será que eu também não estou agindo da mesma forma, sabe? Porque eu estou enxergando o ódio no outro, mas será que eu estou enxergando o ódio em mim, dentro de mim também, né? Sim. Então é um momento de muita reflexão, de começar a dar cada passo para conhecer um pouquinho desse universo gigantesco, né? Olha, Monize. Monize, eu até concordo com você, mas eu acho que se a gente for olhar por toda a história aí, por toda a evolução do homem durante a história, eu acho que hoje o homem já entende melhor, já houve uma grande evolução, sabe? Porque há 100 anos atrás, a falta de amor pelo próximo era muito grande. As mulheres eram, né, subjugadas, eram escravas, eram, né, verdadeiros objetos, né? A própria escravidão, né, com os negros e todo tipo de escravidão que houve. Então, eu acho que realmente
a gente está muito longe dessa questão de falar assim, eu amo, muito longe. Mas eu acho que houve uma evolução muito grande nisso aí. Sim, a gente sempre está evoluindo, né? Por isso eu falei, é degrauzinho por degrauzinho ainda. Tem muito. Um passinho de cada vez, né? E essa questão da pandemia e as pessoas, digamos, acordando, eu achei interessante que nas últimas uma das semanas eu comecei a ver pessoas que eu nunca pensei que iam ter nesse momento um despertar espiritual. Sabe quando você vê as pessoas que não têm ligação nenhuma com nada espiritual? E daí, de repente, elas começam a se descobrir, começam a se observar, e elas começam a ter aquele conflito interno entre aquele dia a dia mais de briga, mais... no caso, as pessoas que eu vi são pessoas bastante ligadas à política, pessoas que estão naquele meio, sabe, bem competitivo, aquela questão bem, digamos, ambientes pesados, coisas do tipo. E eu vi essas pessoas começando aquele início de despertar, onde a pessoa começa a falar para os outros, veja, o mundo está mudando, a gente está entrando numa era mais de paz, e não sei o que, a pessoa começa a fazer posts nas redes sociais e coisas assim. Eu olhei assim, gente, eu nunca pensei que eu fosse ver essa pessoa postando esse tipo de coisa. Eu consegui receber de pessoas extremamente católicas, né? Aqueles que não aceitavam o espiritismo, recebi mensagens delas, mensagens do Chico Xavier, como me pediram também para mandar mensagens espiritualistas para elas, coisa que eu nunca fiz, porque eu tinha medo de ser agressiva, porque as pessoas, às vezes, se sentem agredidas por isso. Então, eu sempre mantinha uma certa distância quanto a isso. Então, eu vi, nesse período agora, uma unificação maior religiosa também. Eu acho que cada um está dando o passo necessário, né? Não existe um caminho único, né? Bem, de tudo, gente. Tá bom demais. É A gente verdade. tem que pensar nisso. Tá bom demais. Apesar de tudo, tá bom demais. E Monize, falaste muito bem, falaste também, inclusive tu deu agora origem ao nome de um novo quadro pro canal, que é Qual? Amor 360 Graus. Olha, legal. Vai ser um novo quadro, porque olha, tem total sentido e tudo isso, né? E a gente sabe realmente tudo, né, o que envolve o amor, a gente não é capaz de conceber. Se a gente concebesse, não estava nesse planeta, talvez, né? Muito bem, então vai ser um quadro magnífico. Muito bom. Agora temos aqui uma perguntita do Guilherme Lopes. Como o medo atua? E para encerrarmos a nossa conferência de hoje, estamos nos aproximando das 10 horas da noite. Então ele pergunta como o medo atua, como o medo segura o amor e não deixa ele aparecer. O medo também é uma ferramenta que você tem que aprender a usar. É um ótimo autoconhecimento se bem usado, né? Pelo menos Sim. eu uso, né? É. Assim, para ficar. Toda vez que eu tenho medo, eu gosto de olhar bem porque eu tenho medo, para descobrir. E aí eu descubro um universo dentro de mim, assim. Será O medo que... é que nem a dor, né? Se você sente a dor é porque tem algum problema. Ele é um indicativo. E parafraseando o que você falou aí sobre a dor, porque Buda já falava, né? A dor é inevitável, o sofrimento é que é opcional. O medo, ele é inevitável. Né? Agora, o pânico, ele é opcional. Você tem que segurar a onda e fazer o que a Monize falou, procurar, sabe? É se questionar, sempre se questionar, usar o medo como ferramenta, como qualquer outro processo de sensação no seu corpo, né? E porque ele está ligado ao chakra base, então você tem que usar essa energia a seu favor, né? A grande transmutação do medo é o respeito. É você usar o coração, que a gente sempre fala, que respeita o respaldo do seu peito. Então, usa
é usar o amor transmuta tudo. Então, quando você se deparar com algo que você tenha medo, né, utilize isso, tenha respeito. Tem um provérbio, o Hélio que é bom de provérbio, eu não sou, mas tem um provérbio chinês que você não pode ter medo do seu adversário, sim respeito, porque se você tem medo, você já perdeu. Então, o respeito é algo que equilibra, né, que iguala. Então, o respeito é uma ótima oportunidade de transmutar, é um ótimo começo de transmutação do medo, assim, é você olhar para aquilo e transmutar, usar ele como uma ferramenta mesmo. É verdade, pessoal. Não sei se é devanear demais, mas o medo, ele não deixa de ser uma descrença, né? Não deixa de ser ou uma crença no negativo ou no problema, né? E isso nos afasta da nossa essência, que é o amor, né? Então, acredito que por aí, sem contar que desordena os nossos chakras e faz com que a energia já não circule devidamente. Muito bem, então, e segundo diz, né, a Elizabeth Jane, né, uma coisa muito interessante, né, que as coisas vão se revelando e a gente vê as pessoas colocando máscaras na cara, no rosto, mas na verdade as máscaras estão caindo, né? Ela diz, vão se revelando, as máscaras estão caindo. Bom. E as pessoas estão se sentindo quase que obrigadas a despertar, né? O mês de maio será muito interessante com os planetas retrogradando. Que legal. Realmente, né? Estamos vivendo bons momentos para nossa evolução na humanidade. Momentos de aceleração. Muito bem. Pessoal, chegando ao final da nossa Conferência da Paz, eu quero agradecer a presença do Delcy Jardim, que esteve hoje conosco. Delcy, sempre que quiser, está convidado a participar aqui da nossa conferência, todas as terças-feiras, das 9h10 para vocês, até às 10 horas da noite, certo? Sinta-se muito à vontade. O pessoal gosta muito de ti, gostamos muito Obrigado, de ti. Bom, muito obrigado. Agora sim. E até o próximo, então. Maravilha, maravilha, Delcy. Agradecemos muito, muito tua presença mesmo. E espero te encontrar em breve, mais uma vez, na conferência, na Meditação Mundial e no teu quadro que poderemos fazer no canal, hein? Tá bem. Legal. Quero agradecer aqui por Até ordem. breve, então. A gente que agradece. E por ordem alfabética, agradeço ao Bruno, que esteve aqui conosco hoje. Ao Chris Kitts, mais uma vez. Eu quem agradeço sempre. É uma honra poder participar. Boa semana a todos. A Joyce. Muito obrigado pela presença. Obrigada. E muito boa noite. Hoje eu tava tão feliz com a presença do Delcy que eu fiquei muda. Que coisa boa, viu? Só Delcy. Pareça mais vezes para que as pessoas fiquem mudas. Ou felizes. Eu vou Brincadeira, botar no canal do brincadeira. Delcy pra encontrar mais perguntas pra ir fazer. Ótimo. Brincadeira. Espero que todo mundo É te isso agrade aí. bastante e traga muitas perguntas, tá, Joyce? Agradecemos tua presença iluminada aqui. Tu não falou muito, mas pode ter certeza que tu se comunicou conosco assim, ó, com a tua luz radiante que nos trouxe muita alegria. Miriam debaixo do edredom. Muito boa noite, Miriam. Boa noite a todos, gratidão, Delcy, gratidão a todos vocês, meninos e meninas. Vocês tenham uma semana de paz, de luz, de bênçãos. Maravilha. E aí, E Monize, muito boa noite, muito obrigado pela tua presença, pela tua colaboração, participação e por estrear um novo quadro no programa. Pode estrear, sim. Está liberado para usar muito bem a ideia. Oba! Boa noite. Boa noite a todos. Espero também que todo mundo goste, né? Para aproveitar, assim, e refletir bastante, né? Ajudar no autoconhecimento, é bom. Mas boa noite a todos e uma boa semana. Boa noite, boa semana, pessoal. Vou desligar a chamada. Muito bem, pessoal, queridos membros. Espero que vocês tenham gostado da participação do Delcy. Eu espero que ele venha mais vezes aqui nos ver e falarmos novos assuntos, né? Temos que ter um bloquinho de perguntas para conversarmos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conferência de hoje. Espero vocês terça-feira que vem mais uma vez aqui, tá bom? Tenham uma maravilhosa semana de muita luz, de muita paz. E agradeçam por tudo que puderem.
Um grande abraço e até mais!